Na aula de hoje eu vou mostrar para você como deve ser o início das sobrancelhas. Sabe aquelas sobrancelhas bem fininha e arredondada que ainda causa muito medo em muitos profissionais? Mas antes, se você ainda não me conhece, meu nome é Andréia Casagrande, sou especialista em micropigmentação labial e de sobrancelhas. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações em primeira mão e não esqueça, por favor, de compartilhar com todas as suas amigas profissionais que podem se interessar nesse vídeo. Vamos lá? Bom, pessoal, então temos aqui uma sobrancelha que assusta ainda muita gente, principalmente as designers de sobrancelha e micropigmentadoras que estão iniciando. Qual é a sobrancelha? A sobrancelha que tem esse ponto arredondado aqui, né? Isso daqui é muito difícil. Então, por exemplo, não tente tampar isso daqui só com aplicação de rena, por exemplo, tá? Porque o que acontece? O pelo dela, tá vendo que ela tem pouco pelo, mas onde ela tem pelo, é muito pelo, tá vendo? Então, se eu quiser colocar uma aplicação de rena aqui pra deixar mais harmônico, infelizmente vai ser o contrário. Vai sobressair mais ainda os pelos dela e aqui vai ficar parecendo uma mancha somente, certo? Agora nós vamos falar do início da sobrancelha, que é o foco do nosso vídeo. Nesse caso aqui, gente, essa cliente ela já está acostumada com uma sobrancelha mais arredondada, certo? E se ela está acostumada com uma sobrancelha arredondada, não adianta eu querer fazer um quadradinho nela, que para ela vai ser como se tivesse mudado uma vida inteira dela. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que conversar antes com a nossa cliente e respeitar as vontades dela. Por exemplo, fazer isso aqui, ó. Vou virar um pouquinho só para vocês verem nessa, ó. Fazer isso daqui numa cliente igual a essa, que tá a vida inteira com uma sobrancelha assim, ó. Digamos que eu vou fazer lá o início da sobrancelha, certo? Se eu pegar essa sobrancelha e fazer isso aqui, ó. Ó. Se eu fizer quadrada essa sobrancelha, ela vai olhar no espelho e ela vai se achar muito diferente, ó, certo? A gente não dá para trabalhar desta forma, a gente tem que buscar trabalhar um pouco mais arredondada essa sobrancelha, um formato que acompanhe o natural dela. Por exemplo, ó, eu vou limpar aqui o que tá errado. E eu vou mostrar para vocês outro detalhe aqui também, que não ficaria harmônico e não é normal a gente trabalhar desta forma, tá? Por quê? Porque é errado. É o quê? O início da sobrancelha pra lá, ó. Ó. Eu vejo muita sobrancelha dessa forma, tá? Ó. Onde o início da sobrancelha fica totalmente assim, ó. Assim, e daí assim também, ó. Olha só, gente, como fica estranho trabalhar dessa forma. Eu vejo muita gente assim. Então, uma das coisas que a gente precisa se preocupar, gente, em estar sempre atento, é que as duas sobrancelhas elas estejam harmônicas, principalmente no início, quando a gente encontra uma cliente na rua e vai olhar a sobrancelha dela. Depois que a gente começa a fazer sobrancelha, a gente sai olhando a sobrancelha de todo mundo na rua, né? Então, quando a gente vai olhar a sobrancelha dela, o primeiro ponto que faz com que a gente olhe é o ponto central, certo? É esse início da sobrancelha. Então, a gente tem que deixar o mais harmônico e mais natural possível. Quando a gente vai fazer o início aqui, a gente tem que tomar cuidado para o triângulo não ser desta forma, ó, como eu acabei de mostrar para vocês. É um triângulo que não tá legal. A gente tem que fazer ele invertido, ó. Pensem sempre nisso, que nunca mais vocês vão esquecer na vida de vocês, seja na hora de uma aplicação de rena, um pigmento temporário, seja na hora que você for finalizar uma sobrancelha ou uma micropigmentação, você vai lembrar disso, ó. O triângulo, ele tem que ter este sentido, ó.
tá? Vai ficar bicudo assim, Andréia, a sobrancelha, daí também vai ficar feio se eu fizer um triângulo desta forma. Vai ficar bicudo demais aqui e não vai ficar harmônico. Minha cliente também vai odiar, vai. Tudo que é exagerado, sua cliente vai odiar, tá? Ela não vai gostar. Então, o que a gente fala do triângulo neste ângulo? É para você ter uma ideia de como deve ficar, não é para você fazer exatamente o triângulo, é uma base, tá? Por exemplo, ó, eu vou seguir aqui para vocês entenderem. Ó, ela vem mais arredondada, as extremidades dela aqui, ó. Ó. Outra coisa, essa sobrancelha. Vou fazer uma micropigmentação. Adianta eu fazer uma sobrancelha extremamente grossa? Que não, né? Então, eu vou acompanhar aqui o formato, a espessura da sobrancelha da minha cliente. O ideal para ela seria isso aqui, ó. E claro, vocês vão acompanhar nos próximos vídeos também que eu vou fazer uma micropigmentação nela, fio a fio. Então, eu vou fazer o formato certinho, tá? Para vocês acompanharem lá, que é só o início mesmo, para vocês terem uma ideia de como deveria ser, ó. Acompanhando, vocês estão vendo que tá acompanhando esse triângulo, ó. Ele sai daqui e vem. Sem tá muito bicudo, depois a gente vai dar uma arredondada aqui. A gente dá um acabamento aqui também. Deixa eu até pegar para vocês verem. Eu tô usando um palitinho de unha, tá? Com um pouquinho de algodão. Só para fazer o acabamento, ó. Eu faço desta forma. E vou fazer aqui, ó, acabamento. Deixando o mais fino possível essa linha, ó. Pro formato da sobrancelha, o formato ideal dessa cliente, ó, ser muito próximo do que ela já está acostumada, tá? A gente não deve mudar completamente o rosto da cliente. Este seria um início ideal, ó. Um formato ideal de início, tá? Ó, pra vocês verem. Então, ficaria muito mais harmônico e daqui, agora nós vamos falar no próximo vídeo sobre ponto alto. Como que eu vou achar o ponto alto dessa cliente? Então, no próximo vídeo nós vamos falar sobre isso também no canal. Porque, notem, ela não tem ponto alto. Mas se eu vou fazer uma micropigmentação para ficar harmônica, eu preciso de um ponto alto aqui nessa cliente também, certo? Para ficar bem bonito e natural. Então, no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a fazer este ponto alto aqui, que também não é fácil de fazer, já que ela não tem nada, certo? Uma coisa que eu queria falar para vocês viram aqui que a gente já fez o formato ideal, eu já passei para vocês. Claro que muita gente pode falar, ah, Andréia, mas eu gosto de fazer a sobrancelha da minha cliente quadrada. Tudo bem, se tá bom para você, se na sua região as suas clientes aceitam mais o formato quadrado, tudo bem, mas isso tem que ser um acordo entre profissional e cliente, tá? Neste caso aqui, ela já não quer nada marcado, ela não quer mudar muito do que ela está acostumada, então a gente vai seguir o mais próximo possível. Outro detalhe que eu queria falar para vocês, nem sempre esse formato de sobrancelhas você consegue corrigir somente com design de sobrancelhas, tá? Porque essa cliente em específico, ela nunca tirou a sobrancelha na vida e mesmo assim ela tem esse formato. Não é um formato porque ela tirou errado, porque não cresce mais por causa de tanto ela fazer sobrancelha errado. Não é um formato que se você esperar 3, 4, 5, 6 meses, esse lugar que tá faltando pelo vai crescer, porque nunca cresceu, ela nunca tirou, como eu falei pra vocês. Então não adianta, tá? Tem coisas que somente a micropigmentação vai resolver. Aplicação de rena resolve? Para resolver um problema desse aqui na aplicação de rena, você teria que usar um tom muito acima do ideal para a cor da pele dela, né? Então a cliente, ao olhar no espelho, ela ia ficar desesperada com aquele negócio extremamente escuro para conseguir alcançar, cobrir esse tom, né? Que faz a diferença entre onde tem pelo e onde não tem nada de pelo, entendeu? Então nem sempre, não se frustrem, né? Não se frustrem. Por exemplo, tem gente que fala assim, ah, eu não consigo fazer design, meu design ficar bonito. Gente,
Design de sobrancelha só pode ser feito em quem tem pelo para a gente desenhar. É o que diz, a gente está desenhando uma sobrancelha usando os pelos da cliente. Se a cliente não tem pelo, a gente não pode chamar de design de sobrancelhas, né? A gente precisa disso para a gente poder colocar toda a nosso lado artístico, toda a nossa prática. Então, se você está iniciando na área das sobrancelhas, design de sobrancelhas, procure aquela amiga que tem mais pelo, aquela amiga ou aquela irmã, né, que sempre tá com a sobrancelha boa, que você consegue enxergar um formato ali. Esse caso aqui, quando chegar para você e você não conseguir fazer a melhor sobrancelha do mundo usando um design de sobrancelha, não se frustre, porque é normal, tá bom? A gente só consegue trabalhar dentro disso. Agora, no próximo vídeo, nós vamos soltar esse vídeo para vocês, que é sobre o início das sobrancelhas. E daqui a alguns dias, nós vamos soltar também o vídeo do ponto alto. E depois de mais alguns dias, nós vamos soltar o procedimento completo, fio a fio com shadow. Então, é esse procedimento que nós vamos fazer nela e eu estou aproveitando pela sobrancelha dela ser uma sobrancelha complicada, que ainda causa medo, eu resolvi fazer vídeos picadinhos aqui para vocês para explicar para vocês como fazer isso. Então esse foi o nosso vídeo de como deve ser o início das sobrancelhas. Se você tem dúvida em fazer marcação, né, encontrar o ponto inicial da sobrancelha, como que faz isso, Andréia? Porque nesse vídeo você não explicou, nesse vídeo a gente estava falando só de como deve ser, tá? Mas aqui no canal a gente tem vários vídeos de marcação, inclusive eu vou deixar um aqui para vocês nos cards, é só vocês acompanharem depois que vocês terminarem esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, porque quando você ativa o sininho, toda vez que a gente posta um vídeo, você é avisada sobre esse vídeo, então você não perde mais nada de conteúdo. E os conteúdos aqui do canal são todos específicos para quem tem dificuldades em alguma área, para quem tem dificuldade em fazer design de sobrancelhas, micropigmentação de sobrancelhas, micropigmentação labial. Então a gente está sempre trazendo aqui os temas mais pedidos do nosso canal. E se você tem alguma dúvida que você gostaria que nós falássemos aqui no canal, deixa nos comentários, tá? Faça a sua pergunta da maneira que você quiser e quem sabe a sua pergunta também não vira um vídeo nosso aqui do canal. Então, muito obrigada por você ter chegado até aqui, por ter assistido os nossos vídeos. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!